Boa tarde a todos. Quero estar dando continuidade a mais um vídeo para o canal, Estudos Bíblicos. Desde já não se esqueça de se inscrever no canal. E hoje eu quero estar falando sobre a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46 e 47, que diz assim: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Amém? Um texto interessante, a qual vem salientar a importância de sermos obedientes ao Evangelho, à palavra do Senhor, pois, como eu disse, podemos estar dentro da igreja, inseridos no cristianismo, sermos taxados como crentes nominais, mas podemos correr o risco de estarmos vivendo uma desobediência da palavra de Deus. E por que Jesus ele está explicando isso aos judeus? Primeiramente, se os irmãos analisarem o texto, os irmãos vão ver que os gregos eles procuravam saber, eles queriam conhecer a Jesus Cristo. E um dos gregos ali que estavam na festa, ele perguntou para um discípulo de Jesus se poderia vê-lo, e Jesus disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. E aí ele, continuando o seu sermão, ele vem dizendo sobre o propósito dele a vir a este mundo. E notem que ele disse: eu não vim para julgar o mundo, mas há quem julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de vos julgar no último dia. Ou seja, ele está trazendo aqui, na verdade, uma advertência futura para todos aqueles que vivem na desobediência da palavra de Deus. E isso engloba tanto aqueles que estão longe de Deus, afastados dos caminhos de Deus, desobedientes ao Evangelho, como aqueles também que se encontram dentro do Evangelho e eles não obedecem à palavra de Deus. Pelo contrário, eles vivem uma hipocrisia. E notem o que eu estou dizendo. Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, operamos maravilhas. Mas Jesus ele foi bem enérgico na sua advertência contra esse tipo de pessoas. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Ou seja, se refere a um grupo que possuía dons, mas estavam dentro do seio da igreja, mas eram desobedientes à palavra do Senhor, porque estavam vivendo a vida no pecado. E isso é muito sério, o que eu estou tratando aqui, porque pode ser que muitos hoje se denominam cristãos nominais, estão nos púlpitos, estão no corpo de Cristo, eles têm uma boa ortodoxia, eles têm uma boa liturgia, eles frequentam os cultos na igreja, mas podem ser que estão vivendo uma hipocrisia, pode ser que estão vivendo uma desobediência do Evangelho de Cristo. E Jesus ele foi bem claro na sua advertência, dizendo: olha, eu não julgo vocês, mas a palavra que eu tenho pregado, ela vos julgará naquele último dia. Ou seja, muito cuidado, porque talvez estejamos dentro da igreja e estamos sendo desobedientes à palavra de Deus, e isso pode ser uma condenação para as nossas vidas. Tiago ele diz que não deveríamos ser somente ouvinte da palavra, mas praticante. O que isso representa? O que significa para nós? Significa, primeiramente, em primeiro lugar, que devemos colocar em prática a palavra de Deus nas nossas vidas. E de que forma? O que Deus nos ensina.
para colocarmos em prática na nossa vida. Primeiramente, precisamos colocar em prática as ações e as atividades espirituais que Cristo nos oferece gratuitamente pelas riquezas da sua graça. E quais seriam essas atividades espirituais? Primeiramente, como diz Deus para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tão somente medita na minha palavra de dia e de noite. E o salmista, no primeiro salmo, ele diz: bem-aventurado o varão que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem segue conselhos dos ímpios e nem se detém com os pecadores. Antes tem prazer na tua lei e medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, e dará o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Esse é o primeiro ponto para colocarmos a palavra de Deus como prática nas nossas vidas. Meditar na sua palavra, porque ela é o pão da vida, ela é a água da vida. Jesus disse: aquele que tem sede, venha. Quem tem sede, venha, beba desta água, porque eu sou o pão que desce do céu. Outra questão importante para salientarmos a prática da palavra de Deus é estarmos vivendo uma vida em oração. Esse é um dos conceitos da graça do Evangelho, é termos uma vida de oração. Quando os discípulos foram perguntar a Deus, eles nos dão um modelo sobre isso. Em certo momento, os discípulos pediram a Jesus Cristo para que Jesus os ensinasse a orar. Ou seja, eles queriam ter um contato com o Pai, eles queriam ter uma intimidade, eles queriam ter uma comunhão. E isso é um dos fatores que pode evidenciar nas nossas vidas a prática da palavra de Deus. Porque Jesus disse: vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir sobre a terra. Se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele estaria vigilante sobre a tua casa. Então, isso reforça que nós devemos ser vigilantes e sóbrios e estarmos em constante oração para não sermos pegos desapercebidos. Ou seja, é necessário que nós estejamos vigilantes. Em que sentido? Estarmos ansiosamente aguardando a volta de Cristo para não sermos desapercebidos, não sermos pegos de surpresa. Porque como Jesus disse, será como nos dias de Noé. Eles comiam, eles bebiam, eles se davam em casamento, até que o Senhor enviou o dilúvio e matou toda aquela geração, com a exceção de Noé e sua família. Ou seja, esse é um dos fatores que nós devemos estar praticando a palavra do Senhor. E outra questão, nós devemos estar em oração. Devemos ter uma vida espiritual com Deus, pois esse é o propósito. Lá no Jardim do Éden, Deus ele estabeleceu uma comunhão com o homem. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus ele passeava no meio do jardim para ter um relacionamento com o homem. E Jesus falou que o véu, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós temos acesso ao Pai. Isso representa uma prática da oração. E Tiago vai dizer isso, dizendo: olha, achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Ou seja, nós devemos dar o primeiro passo em direção a Deus, praticarmos a oração. Na mesma epístola de Tiago, ele diz: chorai, lamentai as vossas misérias, convertei o vosso riso em tristeza, vós, pecadores de duplo ânimo. Ou seja, isso ele está nos incentivando a prática da oração, a termos uma vida em total intimidade com Deus. E isso vamos adquirir através da oração. Como eu disse, primeiro ponto, lermos a palavra de Deus de dia e de noite. Segundo ponto, a vigilância. Terceiro ponto, a oração. E quarto ponto, a igreja do Senhor ela precisa estar em jejum, porque Jesus falou que certos demônios
só são expulsos com jejum e oração. Ou seja, para que não sejamos pegos desapercebidos numa situação do dia a dia e você se deparar com a pessoa endemoniada. A Bíblia diz que tem certos demônios que eles só são expulsos com jejum e oração. Então, notem a necessidade da prática da vida cristã. E por que eu estou trazendo essa abordagem e a importância de não sermos condenados? Porque talvez você se encontre dentro do seio da igreja, inserido na igreja, aceitou a Cristo há algum tempo atrás, mas se acomodou no cristianismo, se acomodou no evangelho. E notem que a vida cristã, a vida espiritual, ela é contínua. Ela não pode estagnar, ela não pode acomodar. Pelo contrário, se nós procuramos viver uma vida fervorosa no Espírito, uma vida fervorosa, poderosa no Espírito Santo, como Jesus disse, aqueles que creem em mim farão coisas maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, Jesus, ele nos deu a orientação dizendo que faríamos coisas maiores do que essa, mas somente por intermédio do Espírito Santo, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Mas, como eu estou dizendo, devemos ser obedientes e praticantes da palavra de Deus. Não adianta nós assistirmos, ouvirmos a palavra do Senhor, não adianta a gente frequentarmos o culto, termos uma boa ortodoxia, estarmos dentro do seio da igreja. Eu digo isso até para aqueles que estão de fora, que por algum momento ouviram a palavra de Deus, mas simplesmente rejeitaram o amor de Cristo, rejeitaram o amor de Deus para salvá-los. Simplesmente eles caíram consigo mesmo, dizendo que não seria interessante para eles, não seria interessante renunciar à sua vida, à sua própria carne, para seguir um Deus todo-poderoso. E isso pode ser um perigo, porque em 2 Tessalonicenses, a epístola de 2 Tessalonicenses, Paulo diz que haverá um tempo que Deus enviará uma operação de erro, para que eles creiam na mentira, porque tiveram prazer na iniquidade e rejeitaram o amor, a verdade, para que pudesse ser salvo. Eles rejeitaram simplesmente o evangelho. E notem, quantas vezes você pregou para o seu vizinho, alguém do seu trabalho, alguém que você viu na rua, e essa pessoa simplesmente ela rejeitou o evangelho. E por que ela rejeitou? Porque ela não está interessada, ela não está interessada. Mas Cristo falou: olha, eu não vim para julgar este mundo, mas a palavra que eu tenho pregado, essa vos condenará, essa vos será testemunho contra vós naquele dia. Por que Jesus está dizendo isso? Porque todos comparecerão ao tribunal de Cristo. Todos comparecerão ao trono branco. Apocalipse capítulo 19 diz que homens de todas as raças, tribos, línguas e nações, pobres, ricos, não importa a classe social, a sua condição financeira, o seu status dentro dessa sociedade, todos comparecerão ao tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que nada está encoberto diante do Senhor. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que devemos tratar um dia. Ou seja, diante daquele que um dia nós vamos ter que prestar o acerto de contas. E dentro da escatologia, o tribunal de Cristo são para aqueles que são salvos por Jesus Cristo, aqueles que nasceram de novo. Nasceram de novo. Mas o trono branco é para aqueles que foram achados, não foram achados os seus nomes escritos no livro da vida. Ali não haverá veredito, ali não haverá salvação. Pelo contrário, ali Deus ele vai sentenciar o pecador e trazer a morte eterna. Então, ouve essas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. O apóstolo João ele disse: bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Então, fique com essa palavra. É uma palavra de aconselhamento para a igreja, para você que se encontra dentro da igreja, até aceitou a Cristo há um tempo atrás,
mas não tem vivido a prática da palavra de Deus, tem sido somente ouvinte da palavra de Deus, tem frequentado os cultos, tem ouvido a palavra do Senhor, mas não tem colocado a palavra de Deus em prática na sua vida. Você não tem orado, você não tem jejuado, você não tem se consagrado, você não tem buscado o Senhor, você não tem sido vigilante. E isso pode ser um perigo, porque se não estarmos vigilantes, podemos ser pegos desapercebidos pela volta de Cristo. Então, e para você que também se encontra longe do Senhor, para você que nunca deu o primeiro passo para o Senhor, para você que nunca abriu seu coração, para você que todas as vezes que alguém falou de Jesus Cristo para você, você endureceu o seu coração, eu digo a você, abra o seu coração para o Senhor, que Ele está pronto para te trazer a verdadeira paz, pois as coisas desse mundo são passageiras, elas podem produzir um prazer momentâneo, elas podem satisfazer a tua carne, mas como Jesus disse para aquele homem que queria aumentar os seus celeiros, Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e que tu tens, e para quem serás? Ou seja, se você morrer hoje, o que você tem oferecido para Deus? Como você vai se apresentar diante de Deus? E qual vai ser os seus argumentos? Lá não haverá argumentos, não haverá justificativas. Perante o trono branco, Deus dará a sua sentença para todos aqueles que viveram na desobediência da palavra de Deus, todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, para viver uma vida na iniquidade, do pecado. Talvez você não queira abandonar os seus pecados, talvez você ache que Deus ele não tem o poder para perdoar os seus pecados, mas eu oro pela sua vida. Se converta dos seus maus caminhos, não endureçais o vosso coração quando ouvires o Espírito Santo, como o povo israelita, onde seus corpos tombaram no deserto pela incredulidade, pela obstinação do seu coração, porque Deus ele dá um diagnóstico daquela nação dizendo: olha, este povo é obstinado de coração, eles são um povo de dura cerviz. Talvez você se encontre assim, mas eu quero me apegar à promessa de Ezequiel, que o Senhor tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, um coração sensível a ouvir a sua voz. Então, ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, abra o seu coração, para que o Senhor possa trazer a ti a verdadeira alegria, a paz, que só Jesus Cristo pode te dar. Amém? Fique com essa palavra no nome santo de Jesus.